E aí, pessoal? Beleza? Tudo sussa? Bora começar mais um The Deep Dive. A gente vai mergulhar num tema que sempre atiçou curiosidade de todo mundo, né? Os Nephilim, uai! Quem nunca ouviu falar desses gigantes, filhos de anjos rebeldes com humanos, que nem aqueles que a gente vê nas histórias bíblicas? Uai, o assunto é daqueles que prende a gente, sabe? E hoje a gente vai desvendar as ideias de um blog chamado OS Nephilim Seek. O autor, ele usa a Bíblia e a teologia pra, tentar mostrar que eles existiram de verdade. E ele já começa com uma história que me deixou cheio de interrogações. A visita dos anjos ao Abraão, lá em Gênesis 18.8, e não é que eles até comem com ele. Será que isso quer dizer que os anjos podem, sei lá, aparecer pra gente? Tipo, fisicamente, e interagir com a gente no mundo real? Olha, a passagem dá a entender que sim, viu? O autor ele reforça essa ideia com Gênesis 19.10 e 16, quando os anjos tiram Olashi e a família dele de Sodoma. O mais interessante é que para ele, Deus permitia essas interações, sabe? Entendi. Mas e Mateus 22.30? Lá fala que os anjos não se casam. Isso no meio que contradiz essa ideia de que eles poderiam ter filhos com humanos. Aí que entra a interpretação do autor. Ele acredita que essa passagem está falando dos humanos depois que ressuscitam, que vão ser como anjos no céu. Não que os anjos não pudessem ter interagido com os humanos antigamente. Tá. Faz sentido. E ele também fala de Judas 6, que menciona os anjos que abandonaram a sua própria morada. O que ele quis dizer com morada? Ele interpreta como sendo o corpo espiritual original dos anjos, sabe? Aquele que eles tinham antes. E Judas 7, ele completa dizendo que esses anjos cobiçaram outra carne. Ou seja, eles queriam ter relações com seres diferentes deles. E sabe o que eu acho mais intrigante? O autor, ele liga esses eventos antigos com os dias de hoje, falando que eles servem para confundir as pessoas em relação a Cristo. Como assim? Me explica isso melhor. É que ele acredita que, mesmo tendo acontecido há tanto tempo, esses eventos são usados para botar em dúvida a divindade de Cristo e a validade da Bíblia, entende? E para ele, essa tentativa de enganar a gente continua rolando hoje em dia, só que de jeitos diferentes. Caramba, tipo uma conspiração milenar. É mais ou menos por aí. E teve até um leitor que perguntou se alguém com poderes, tipo, extraordinários podia ser o Nefilim. Qual foi a resposta do autor? Ele descartou essa ideia, viu? Ele disse que esses poderes são, na verdade, habilidades que a gente já tem na alma, só que foram ativadas depois da queda. Ele coloca a bruxaria como algo que vem da vontade da pessoa e não de demônios. Interessante. Então, o que a gente viu até agora é que o autor defende, com base na Bíblia, que anjos rebeldes podem ter, sei lá, interagido com humanos e tido filhos. Isso aí. E para ele, esses eventos do passado influenciam diretamente a nossa visão de mundo e da espiritualidade hoje em dia. Esses Nefilim, né? Geralmente eles são retratados como gigantes. E isso, nos faz pensar qual que era o objetivo deles. Será que a gente consegue encontrar algum vestígio deles hoje em dia? Sei lá, alguma pista? Verdade. É. E você lembra que o autor falou da morada dos anjos. Ele acha que eles abandonaram os corpos espirituais para ter relações com outros seres, né? Ele fala isso. E diz que essa mistura deu origem aos Nefilim. Mas o que me chamou a atenção é que ele vai além, sabe? Ele sugere que esses eventos do passado, eles têm um impacto direto na gente, no nosso presente. A gente sente as consequências até hoje. Tipo, quando ele fala que esses eventos são usados para questionar a divindade de Cristo e a validade da Bíblia, me explica melhor essa parte. Isso aí. Ele acredita que essas ações enganosas estão rolando até hoje, só que de um jeito diferente. É como se, sei lá, a gente vivesse numa sombra desses eventos. Faz sentido. Imagina a influência, né? Mas e como a gente percebe essa influência no dia a dia? Ele sugere que essa sombra, ela se manifesta de várias formas. Informações distorcidas, falsas doutrinas, até experiências sobrenaturais, mas que são enganosas. Tudo isso para, nos confundir e nos tirar do caminho da verdade. Nossa, é meio assustador pensar que a gente pode estar caindo em alguma dessas sem perceber, né? E já que a gente tem como se proteger. O autor acredita que sim. Ele fala bastante da importância de ter discernimento. A gente precisa saber o que é real e o que é falso, para não cair em cilada. Mas como a gente consegue desenvolver esse discernimento? Ele dá alguma dica. Ele fala muito da importância da palavra de Deus. Ele vê a Bíblia como uma bússola, um guia para separar o joio do trigo, sabe? Então a gente precisa estudar a Bíblia para entender esses conceitos e se proteger dessas influências. É isso aí. Ele nos convida a, mergulhar na palavra, buscar entendimento e pedir a Deus sabedoria para discernir os espíritos. Não é só ler por cima, sabe? Tem que se aprofundar, entender o contexto, buscar a orientação do Espírito Santo. É um trabalho constante de aprendizado, né? De busca pela verdade. Mas será que só estudar a Bíblia é suficiente? Ele também fala da importância de ficar esperto, de estar atento. A gente precisa ficar ligado, questionando, testando tudo.
com base na palavra de Deus. O inimigo está sempre tentando nos enganar, ele usa várias estratégias. Parece que a gente tá num jogo de xadrez, né? Deus e o inimigo movendo as peças e a gente no meio do tabuleiro e responsa. Pois é. A gente precisa conhecer as táticas do adversário para saber se defender, para fazer as jogadas certas. E a nossa maior arma nesse jogo é a palavra de Deus. Ela nos dá a direção, a proteção, a sabedoria para vencer essa batalha espiritual. Essa analogia do xadrez foi boa, hein? Faz muito sentido. Mas, pensando em tudo que a gente já conversou, qual que é a principal mensagem que a gente tira dessa fonte? Acho que a mensagem central é a importância de buscar a verdade em Deus, se apegar na sua palavra e confiar na orientação dele. A gente precisa se fortalecer na fé para não ser enganado pelas artimanhas do inimigo. Concordo. E é com essa mensagem de esperança e de força que a gente termina a segunda parte do nosso mergulho. Mas a conversa não acaba aqui, né? Ainda tem muito pra gente explorar na próxima parte. Isso aí. A gente continua pensando sobre esse tema, buscando entender melhor e compartilhando o que a gente descobrir. E você que está nos ouvindo, continua mergulhando na palavra de Deus, buscando a verdade e não deixe que as coisas do passado te impeçam de andar na luz. Sim. A gente já viu que o autor acredita que eventos antigos podem ter impacto no presente e que a gente precisa pegar a Bíblia e ter discernimento. Mas como a gente usa a Bíblia para realmente identificar essas influências na prática? Ele fala bastante da importância de, tipo assim, estudar a fundo, sabe? Meditar, pedir a Deus sabedoria. Não é só ler por cima, não. É se dedicar de verdade. Entender o contexto histórico, a linguagem da época. É como se a gente estivesse conversando com Deus, buscando a orientação dele. Entendi. É buscar a verdade a fundo, né? Não se contentar com respostas fáceis. E essa busca pela verdade, ela vale para outras áreas da vida também, né? Não só para essa questão dos nefilim. Com certeza. É como se a gente estivesse exercitando um músculo do discernimento. Quanto mais a gente busca a verdade na palavra de Deus, mais a gente fica preparado para identificar o que é genuíno, o que não é, em qualquer situação. Mas e se a gente ainda tiver dúvidas? Mesmo depois de orar? Como saber se a gente está no caminho certo? Acho que a humildade é fundamental, sabe? Reconhecer que a gente não sabe tudo, que a gente está sempre aprendendo. Buscar a orientação de pessoas mais experientes, de líderes espirituais que a gente confia. E, principalmente, ter a certeza de que Deus quer nos guiar. Ele quer que a gente encontre a verdade. Isso é muito encorajador. Saber que a gente tem um Deus que nos ama, que quer nos guiar. Mas me diz uma coisa. O que mais te marcou nesse estudo sobre os nefilim? O que me chamou a atenção foi a conexão que o autor faz entre esses eventos antigos lá do passado e os desafios que a gente enfrenta hoje, né? A gente vive num mundo cheio de informação, de ideias, de influências. É preciso ter discernimento para não se perder, para se manter firme na fé. Verdade. E essa busca pela verdade, essa vigilância constante é um desafio todo dia, né? Mas o que importa é que a gente tenha a palavra de Deus como guia. E a certeza de que ele está com a gente nessa jornada. Sem dúvida. E é com essa mensagem de esperança que a gente encerra nosso mergulho de hoje. Esperamos que você tenha se inspirado a buscar a verdade, a se aprofundar na palavra de Deus, a ter discernimento em todas as áreas da sua vida. E a gente se encontra na próxima com mais um mergulho profundo. Valeu, pessoal!